boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais Quartas do Sofá, aqui na Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente acho bem importante. Vamos falar sobre como o ronco impacta na qualidade de vida do casal. E para isso estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira das quartas-feiras, com o Casca, que traz muita música especial, e um oferecimento especial da Fono Zanetti, que está aqui com a Marta Zequim, que é a fonoaudióloga, vai falar um pouquinho para nós sobre toda essa questão do ronco, apneia, enfim, vamos entender um pouquinho todo esse processo e vai ser muito bacana o nosso programa. Fica conosco! Centuries I want a man to me, a cemetery where I marry the sea. Stranger things could never change my mind. I've gotta take it on the other side. Muito bem, Casca, seja muito bem-vindo, música boa para iniciar a nossa noite. Hoje a introdução foi curta porque eu tô bem curioso para saber o que a nossa convidada tem a falar sobre uma realidade que me atormenta. Casca, e eu já falei com ela aqui nos bastidores, a gente vai perguntar sobre a questão da idade que vai chegando para as pessoas e é por isso que acaba atormentando. Não para mim, tá? Não para mim. Não, mas é brincadeira, mas a gente vai saber muito sobre toda a questão da qualidade do sono. Eu não falo sobre idade, eu deixo o meu cabelo falar por mim. É isso aí, é isso aí. Mas antes de iniciar esse nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu, Rosângela Casca, que fazemos parte do programa Algo a Mais, vestimos Regla. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E hoje nós estamos aqui, que às quartas-feiras sempre a gente brinda com os vinhos da Cantina Mascaron. Então, lembrando que para sempre um momento especial, vale muito a pena apostar nas bebidas especiais do Mascaron. A Móveis Prata, transformando casas em lares. AGB Vidros, pontualidade e satisfação para tua obra. RP Mercados, o nosso melhor é por você. E um agradecimento especial à Casa Gamba, que faz a minha produção, cabelo, maquiagem, unha. Um abraço a todos da Casa Gamba. E hoje, esse programa é um oferecimento da Fono Zanetti. A gente vai entender um pouquinho o porquê que esse tema é tão importante para nós, né, Rosângela? Seja muito bem-vinda. Boa noite, que bom estar aqui com vocês em mais um programa. E hoje, esse programa está muito especial, porque certamente vai falar com os casais de casa. Quando a gente pensa no ronco, lembra mais do marido, mas existem as mulheres que também roncam, e eu quero muito que depois desse programa os casais encontrem soluções para não precisarem dormir em quartos separados, porque sim, eu tenho muitos casos, muitos clientes que quando me procuram já estão vivendo nessa situação, e se for o caso, por um período, né, se existir a necessidade de dormir em quartos separados, como fazer isso de uma maneira mais estratégica para que não se torne um muro entre o casal. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil, do mundo, que querem viver uma relação mais descomplicada. Muito bem, muito bem. E Marta, seja muito bem-vinda. Como aqui já falamos, acho que todo mundo tá louco para te ouvir falar hoje, né? Porque é um tema bem especial. Marta, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, falasse um pouquinho de ti, da clínica. Boa noite.
tarde, gurias. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre um assunto, e com, né, os nossos ouvintes, enfim, sobre um assunto que é tão relevante, assim, é tão importante. Existe muita demanda em relação a essa área em função de todos os poréns, né, que surgem em função do ronco ou da própria apneia, né, que é derivada do ronco também. O meu nome é Marta Zanettini Zequim, eu trabalho na Fono Zanetti, em Veranópolis, e na clínica a gente trabalha com todos os aspectos relacionados à fonoaudiologia. Então, a gente tem desde as questões relacionadas à audição, a como está a audição, a avaliação auditiva, a audiometria, os testes da orelhinha, toda essa parte auditiva, que é uma profissional especializada nessa área, né, que dá conta disso. Colocação de aparelhos auditivos, enfim. Temos também outros exames mais específicos, então, assim, que são o BERA, que são exames mais neurológicos, digamos assim, que é outra profissional também especializada nessa área. E na clínica nós temos também a parte de fonoaudiologia clínica, que é essa, sim, dos tratamentos, né, que são relacionados a vários aspectos. Então, nós temos desde aquela criança que não consegue falar corretamente ou que não aprende os sons da fala, temos as questões da voz, não é? Nódulos e tudo mais. Nódulos, pólipos, né? Então, assim, toda essa questão de uma boa impostação vocal, de uma boa articulação, uma boa colocação da voz, tudo isso, enfim, é trabalhado com a clínica, né, através dessa parte da clínica. Temos hoje em dia, que é também uma questão assim que vem surgindo muito, a questão de pacientes pós-AVC, então as afasias, as disartrias, todas essas coisas que acontecem, né, em função de questões neurológicas. E temos uma área da fonoaudiologia que tem a ver com, assim, com esse tema que a gente vai conversar mais hoje, que é a parte da motricidade orofacial. Motricidade orofacial significa o quê? Trabalhar musculatura responsável por vários aspectos. A fala. Outro, a alimentação, a deglutição, né? Eu consegui engolir os alimentos bem, sem engasgar. E outro, o ronco. Um deles é o ronco também. Sim. Por quê, né? O que tem a ver a fonoaudiologia, a motricidade orofacial com a questão do ronco? Bem, se nós pararmos para pensar que a gente usa para falar, para comer e para respirar os mesmos músculos, a gente entende a relevância dos exercícios de fonoaudiologia para esta área também. E tu sabes que enquanto tu falas, a gente faz toda aquela ligação de que eu não procuro auxílio, porque eu sei que que eu só vou poder sanar talvez essa questão do ronco porque eu vou ter que usar um aparelho. Então, as pessoas, elas ligam muito isso e elas, por vezes, não têm noção que tem como fazer um tratamento sem... Claro, que de acordo com o nível, talvez, né, de cada pessoa. Mas como tu vê isso também? Assim, ó, nós temos sempre que pensar que o ronco, ele é um sintoma de algo que talvez não esteja bem. O ronco não é uma doença. A doença é a apneia. A apneia obstrutiva, né, do sono, que é aquela que a pessoa tem quando deixa de respirar durante o sono. Então, ela ronca mais e mais forte até o ponto em que ela não consegue inspirar, o ar não entra no organismo, não é? Então, o que acontece? As vias aéreas se fecham em algum ponto, né, desde o nariz até aqui a garganta, a faringe, e o ar não entra. Então, a pessoa não respira, fica naquele silêncio. Normalmente, quem está dormindo junto se assusta e, de repente, a pessoa... e começa a roncar e mais forte do que roncava antes, não é? Então, assim, é um descompasso dessa estrutura que acontece em função de alguma coisa ali. Então, assim, a gente sempre precisa avaliar. Hoje em dia existem especialistas dessa área, existem especialistas na área do sono, né? Existem médicos pneumologistas, existem otorrinos que trabalham com essa área. Então, o que se pensa sempre, assim, a gente avalia a questão do ronco, do barulho, esse que começa a incomodar e geralmente começa a incomodar quem está dormindo com a pessoa, não a pessoa em si, porque a pessoa não costuma acordar em função disso. Ela passa a acordar, ou acordar assustada, ou acordar com falta de ar, quando o ronco já virou apneia, já virou doença, né? Então, quando aparece o ronco, ele está dizendo, olha, tem alguma coisa aí que não está bem. O ronco, ele não é normal, mas ele é um sintoma.
Então, ele pode ser um sintoma ou de um pólipo no nariz, ou de um desvio de septo, ou de alguma questão relacionada à adenoide, ou de uma flacidez na musculatura da faringe, da laringe, da base da língua, não é? Ou uma lesão mais grave de garganta ou de língua. Tudo tem que ser avaliado, né? E aí, dependendo da avaliação, se parte para as terapias, né? E dentre as terapias nós temos várias coisas, assim. Se existe uma questão de apneia já instalada, aí a gente parte para a questão do equipamento. O CPAP, que é tão, né, difundido e falado, enfim, hoje em dia. O que o CPAP faz? Ele joga para dentro do nariz da pessoa um fluxo de ar contínuo, que não deixa fechar a garganta. Então fica aquele arzinho entrando e a pessoa não fecha, então o ar passa o tempo inteiro. Nem todo mundo se adapta a ele, porque ele faz um barulhinho e fica o ventinho o tempo inteiro, a máscara nem sempre é confortável, é o compressor do lado da cama, né? Então, assim, nem todos se adaptam, mas ele é um recurso que existe para casos mais graves, digamos assim. Não é uma pessoa que ronca, vai usar o CPAP, vai resolver, não é essa a questão. É, né? Isso que talvez a gente precise ir conversando para explicar exatamente. Porque o ronco, ele vem... Vamos pensar assim, ó, a musculatura da garganta fica flácida, a laringe ficou flácida. Quando eu estou em pé, a gente tem algumas imagens que a gente pode mostrar para explicar o que acontece. Quando a gente está em pé, a boca fica posicionada ou posturada de uma forma específica, né? Ela fica mais firme, mais tonificada. Quando a gente deita, a tendência é relaxar. Quando a gente relaxa, isso aqui tudo aumenta de tamanho, não é? Ganha volume e cai. Ganhando volume e caindo, ó, como a gente pode ver na primeira imagem, ali, ó. Sim. Nós temos uma via aérea aberta. O ar entra e o ar sai sem nenhuma dificuldade ali. Não tem nem trava nem travamento, né? Na segunda imagem, o que acontece? A musculatura relaxou a ponto de fechar a via aérea. Então, o ar não acha espaço ali para entrar, para descer para o pulmão, não é? E aí, como a gente faz força para inspirar, os barulhos que a gente faz com a garganta para liberar esse espaço é que fazem esse barulho que a gente escuta do ronco. Tá certo. Né? Por isso que a gente diz, como estávamos brincando antes, né? A gente cutuca a pessoa do lado, a pessoa se mexe, vira de lado, para de roncar. Mas sabe que eu tinha uma técnica bem interessante? Que perguntavam pra mim assim, tu ronca? Eu dizia, ronco. E tua mulher não reclama? Eu falei, nunca reclamou. Vocês dormem juntos, né, na mesma cama? Sim. Como é que vocês fazem? Eu disse, eu vou dormir na hora que ela tá saindo pra ir trabalhar. Resolve, né? E detalhe, funciona, hein? Podem testar que funciona. Maravilha. E Rô, quando a gente vê tudo isso acontecendo, e por ser um sintoma de que algo não tá bem, né? E aqui bem bacana de poder entender um pouquinho essa questão do ronco, da apneia, o que pode ser tratado, talvez depois a gente vai continuar falando um pouquinho, que seja pela fono simplesmente. Então pensa que alívio em quem talvez esteja em casa, iniciando esse processo, porque cada vez eu acredito que seja mais forte, né? Mas ver esse lado funcionando de acordo e podendo ter o teu sono saudável e estar vivendo normal, em harmonia conjugal, que a gente sabe que faz parte, né? Então, complica um pouquinho a questão do sono do outro quando, né, começa isso ser cada vez mais forte. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente retorna para continuar esse assunto. Então, fica conosco. E não ronquem, hein? Nos aguardem. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no sun to see. In fact, you're just another ordinary day. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para a sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Casca vem com essas músicas só pra me deixar emocionada, porque eu viajei tanto tempo na boleia do caminhão do meu pai, ouvindo, né, Jovem Guarda, enfim. Jovem Guarda. E são músicas que eu amo, então muito obrigada. Né, um abraço pro meu pai. Amamos. É isso aí. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje e estamos falando sobre como o ronco ele impacta na qualidade de vida do casal. Então, aqui a gente está com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira de todas as quartas do sofá, e estamos com a Marta Zanettini Zequim, que é da Fono Zanetti, e está aqui falando um pouquinho sobre toda essa questão que faz tanta diferença na vida das pessoas. Eu digo aqui, a gente tá falando na questão de casais, mas quantas pessoas estão sendo impactadas, às vezes percebe que o sono não tá de qualidade, o que tá acontecendo, né? Então a importância de estarmos falando sobre. Mas agora pra gente voltar, Rom, nos teus atendimentos, como tu vê essa questão do ronco ser tão grande assim nas... É comum. E, inclusive, a pauta de hoje foi sugestão de uma cliente. Ela falou, Rô,
por favor, faça um programa sobre esse assunto, porque ele é muito importante e eu ainda vejo poucos conteúdos práticos sobre esse assunto, porque realmente quem tá do outro lado às vezes não faz ideia do que é, como acontece, né? Só pensa assim, precisa perder peso, né? Boa parte das pessoas fazem essa associação, Não, que tu é só vê. com o peso. Tu tá falando de uma coisa que muitos associam. Eu achava que só com a maquininha. Se não fosse sem isso, tipo, não tem como fazer, né, diferente, melhorar. E aí agora tu tá falando a questão do peso. E aí continua. Olha quantas ideias que existem, que podem ser também, mas que não são as únicas. E eu acredito que por isso também, e aí a Marta pode falar mais pra gente, as pessoas têm um certo preconceito de procurar ajuda ou até banalizam o que tá acontecendo. Mas fato é, Laura, que eu já atendi muitos casos que as clientes trouxeram pra mim que estavam brigando com o marido à noite. Por quê? Tu dá uma cutucadinha uma vez. Amor, vira de ladinho. Dá 2, 3, 10, de repente tu acabou com tua paciência. E aí aquilo já começa a virar uma discussão, porque a outra pessoa que não está ouvindo o seu próprio ronco, ela fica incomodada também. E aí começam os atritos entre o casal. Então eu já atendi vários casais que não dormiam mais na mesma cama, no mesmo quarto, só que tem uma questão. Qual é o ponto de encontro do casal? A cama. O quarto do casal é o santuário do casal. Então, nós não podemos dizer que, ao tomar uma decisão dessas, a relação não será impactada. Então, claro, às vezes, por um tempo é necessário, mas o melhor caminho é buscar uma solução. Por quê? Como a Marta disse, o ronco é um sintoma de algo que precisa ser olhado. Logo, se o casal vai cada um para um quarto, o problema não está sendo solucionado. Eles estão arrumando mais um problema. Por quê? Começa a existir aquela vida particular. Eu atendi um casal que eles não estavam nem mesmo tendo um momento mais no quarto a 2. Então virou o quarto de cada um. Eu lembro que na época eles fizeram uma reforma e aí cada um fez o seu quarto do seu jeito e de repente não existia mais esse ponto de encontro. E eles estavam falando pelo WhatsApp. Então cada um ia pro seu quarto, fechava a porta e começavam a trocar mensagens. Como que uma relação vai se sustentar dessa forma? Não tem como. Então, o mundo perfeito é que o casal durma na mesma cama. Se não for possível, sim, podem dormir em quartos separados, desde que eles tenham esse ponto de encontro, desde que encontrem formas, e depois nós podemos falar mais sobre isso, de manter essa conexão, que é algo muito poderoso entre o casal, mesmo cada um tendo um quarto. Porque senão o que começa a acontecer? É uma coisinha tão pequena. Poxa, cada um foi para um quarto hoje, amanhã, depois. Esse contato físico que nós temos com o nosso parceiro, ele nos ajuda a produzir ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, se eu já não tenho mais esse contato, e aí vamos para a realidade dos casais. Os casais, de maneira geral, vão deixando com o passar do tempo pequenos hábitos de lado. O hábito do beijo, o hábito do abraço todo dia. Então, de maneira geral, dormindo no mesmo quarto, às vezes isso acontece. Imagine para casais que não estão dormindo no mesmo quarto. O esforço precisa ser bem maior para o casal saber que tem que ter esse compromisso de se abraçar, de se beijar todos os dias. Então, o casal vai perdendo esse contato. De repente, tu vai se distanciando emocionalmente da pessoa e cada um vai vivendo o seu mundinho à parte. Aí cada um quer assistir uma coisa, vou mais cedo pro meu quarto. Aí o outro vai bem cedo pro quarto também. E cada um começa a viver a sua vida. Quando uma decisão é tomada num relacionamento, é sempre importante avaliar quais serão os resultados a médio e longo prazo. Eu não acompanho bons resultados de casais que dormem em quartos separados. A vida sexual do casal é totalmente impactada, porque o que acaba acontecendo? Às vezes, tu não tá muito afim de namorar. Mas aí tu vai lá, deita, de noite acorda, um acorda, vai no banheiro, volta, dá aquela encoxadinha e acontece o namoro. Ou os dois estão ali de bobeira e de repente um vai vindo mais para pertinho do outro, acontece. Só que se o casal está dormindo em quartos separados, precisa ser uma coisa meio programada. E aí vamos lembrar de novo, o nível de comprometimento que o casal precisa ter dormindo em quartos separados precisa ser muito maior do que o casal que dorme na mesma cama. Então, não é, para quem tá nos ouvindo em casa, pensar assim, então não tem como dormir em quartos separados. Tem. Às vezes é necessário durante o período de tratamento, né, Marta? Mas
pensar em formas, então, de melhorar esse comprometimento. É algo comum. Eu acredito que se nós conversarmos, né, entre nós vamos encontrar vários casos, várias situações de ronco. Às vezes eu vejo com mais frequência as mulheres relatando, mas tem mulheres que roncam também. E quando uma pessoa tem um sono mais sensível, ela acorda com mais facilidade, isso começa a incomodar. Às vezes a pessoa também está cansada, querendo dormir e não consegue, vai ficando irritada com aquela situação. E o que as minhas clientes fazem muito? Elas acabam querendo ser as mães do parceiro. E isso piora muito a situação, que é o quê? Começar a pressionar o outro para procurar ajuda. Então, como parceira de vida, o que a mulher pode fazer? Falar para o marido, olha, essa situação está sendo difícil para a nossa relação, eu também não estou dormindo bem, você não dorme bem, eu não durmo bem também, mas não num tom de crítica, porque a outra pessoa não tem culpa. Mas é óbvio que a pessoa que ronca precisa se conscientizar que algo não vai bem. Parar de banalizar como se fosse qualquer coisa e compreender que um profissional capacitado vai poder auxiliar nesse sentido. E aí, muitas vezes, as minhas clientes, as minhas alunas trazem para a sessão que marcaram o médico, ele foi, marcaram o fono, ele foi ou não foi, não fez o tratamento direito e elas vão ficando irritadas. Então, tem uma outra questão. Tem o ronco em si, mas tem o que o ronco desencadeia quando a pessoa que ronca não está levando a sério o problema e acaba deixando para lá, deixando para depois, e isso vai virando um problema maior, porque o casal começa a discutir às vezes por isso, essa é a raiz do problema, só que o casal começa a ficar irritado um com o outro, o homem porque acha que a mulher quer mandar nele, a mulher porque acha que ele não se importa com ela e com o sono dela e com a relação deles, e isso pode ocasionar vários outros problemas de comunicação, ruídos, que depois vão desencadear uma crise, inclusive, no relacionamento. E aí, quando a crise está acontecendo, o casal não para, de maneira geral, para voltar lá atrás e entender, mas como tudo isso começou? Porque teve um ponto de partida. A crise não acontece do nada, são várias pequenas coisinhas que acontecem. E aí é aquela coisa, um vai olhando pro outro e achando que o problema está no outro. Tá certo. E pra gente poder entender, então, como tem esse lado de poder entender o que está acontecendo e avaliar. Então, como a gente pode pensar nas avaliações que podem ser feitas partindo de estou com esse probleminha? Sim. Né? Até antes eu comentei a idade, será que também é um dos sinais que a gente precisa procurar? Existem vários, complementando a fala da Rosângela, existe um estudo, porque tu falaste assim, as pessoas, né, ficam inibidas em procurar muitas vezes o atendimento ou em aceitar, né, de que estão com um problema em relação a isso. Existe um estudo do INCOR que coloca que 1 a cada 3 pessoas apresenta apneia. E mais de 50% da população ronca. Não é aquele ronco eventual, assim, olha, a gente sai para beber, bebe, né, além da conta, vai dormir, ou toma algum relaxante muscular, sabe? E aí ou está resfriado, está com o nariz assim, né, trancado e ronca. Isso é comum, as crianças roncam em função disso também. Todo mundo, em algum momento na sua vida, ronca. Não há quem não ronque. Isso é natural, faz parte do ser humano. Só que esse ronco que é persistente, esse que é sintoma de algo que não está bem, ele compromete mais de 50% da população. Então, é muita gente, né? Então, essa questão da inibição, né? A gente pode pensar em relação a isso, assim, é muita gente que apresenta o problema e existem recursos hoje em dia, né, que a gente pode buscar para melhorar e se sentir melhor. Temos que pensar exatamente nisso, assim, na qualidade de vida, na qualidade do sono, tanto da pessoa que ronca quanto do parceiro, né? Então, assim, porque os dois acabam que não dormem bem. Existe uma ideia, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, ele tá roncando assim, ele tá descansando tão bem, eu fico com pena de pedir para virar de lado porque tá descansando. Não, a pessoa não tá descansando enquanto tá roncando. Ela está com dificuldade em respirar, ela tá com falta de ar, então ela precisa ver isso. Né? Então, salvo aquela noite em que a gente está resfriado ou bebeu, né, além da conta, se não está habituado, que a musculatura relaxa naquele dia, né, salvo situações assim, né, não é normal o ronco. Então, ele significa que alguma coisa ele tem. O que se avalia? Se avalia toda a via aérea,
superior. Então, assim, desde o nariz, se a pessoa tem algum problema no nariz, que as narinas são muito fechadinhas, se tem algum pólipo, algo aqui dentro do nariz que comprometa a passagem do ar, se tem adenoides grandes ou desvio do septo, às vezes para um lado, para o outro, às vezes para os dois, enfim, aí se trata essa causa específica, né, da anatomia da pessoa, né? Então se opta por uma cirurgia. Tem pessoas que têm a úvula muito grande, tem amígdalas gigantescas, isso compromete a passagem de ar, a pessoa quando deitar vai roncar. Então, assim, tem que tratar a causa, que é a amígdala grande, não é? Então, assim, todos esses fatores interferem. Obesidade interfere por quê? Porque toda a gordura acumulada nessa região faz com que a pessoa tenha um volume maior de massa, né? E quando eu respirar, ela vai roncar. Então, a obesidade é sim fator causador. Por isso que dizem, emagrecendo tu vai ter um bom benefício. É verdade. Só que não é só o emagrecer, porque como qualquer outra parte do corpo, né? Se a gente passa por um processo de emagrecimento, o que que acontece? A musculatura, ela não fica firme, né? Ela fica mais flácida. E é esta flacidez que gera esse movimento de, né, vibração da garganta que produz o ronco. O fumo, o álcool, a obesidade, questões respiratórias, tudo isso tem que ser avaliado. Questão de pressão arterial que compromete o ritmo, né, da respiração, também tudo a se avalia. Quando a fonoterapia ela é indicada nos casos de ronco? Então, existe mais de um tratamento. Um deles que é o mais conhecido, que é o CPAP, que é essa maquininha, né, que é acoplada à face na hora de dormir, que vai jogando esse fluxo de ar para não fechar a garganta. Existe um aparelhinho que a gente chama, é um aparelho intraoral, feito por dentistas, então que coloca nos dentes. Quando a pessoa dorme, o que que ele faz? Esse aparelho joga a mandíbula um pouquinho mais para frente e não deixa cair lá atrás, para daí ficar a via aérea aberta e aí a pessoa não roncar. Nem todo mundo se adapta a isso, e isso não é solução, né? Isso é paliativo, porque tu usa o aparelho, ele joga a mandíbula para frente, tu não ronca. Não usa o aparelho, ela cai, tu vai roncar. Então a gente pensa junto em associar, né? É um trabalho interdisciplinar. A gente associa a esses processos sempre avaliados e determinados pelo médico. Olha, tu tem adenoide, vai tratar isso e vai trabalhar a musculatura da garganta para fortalecer. Então a gente pode pensar assim, ó, de uma forma mais lúdica, digamos assim, como uma musculação para a base da língua, para a parte de trás da garganta. Então, a gente faz exercícios para fortalecer, por exemplo, tá? Um exercício para não ficar tão assim, as pessoas aleatório, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente raspa a pontinha da língua lá no céu da boca com força da frente para trás. Se a gente faz isso, a gente sente essa musculatura aqui sendo forçada. Não é? Se a gente fizer isso, a gente sente. Já a gente testa, né? O bom é que são exercícios que a gente faz em qualquer lugar. A gente está dirigindo, está em um ambiente assim que dá para fazer. Então, o que que a gente faz? Fortalece os músculos da garganta, eles ficando mais tonificados, o que que eles fazem? Eles ficam mais firmes, ficando mais firmes, eles diminuem de volume. Tonifica. Então, diminui de volume, ele não toma aquele volume todo na hora que a gente deita e o ronco diminui. Então, tem casos de roncos leves, apneias leves a moderadas, em que melhora praticamente 100%, né? E tem casos em que a gente, através dos exercícios, consegue ajudar na adaptação ao CPAP ou do aparelho esse intraoral, e casos em que a gente consegue cessar o ronco, ele para 100%, né? Existem casos assim, só que obviamente não pode ser aquele estágio avançado de apneia já em que a musculatura está muito comprometida e aí que a gente precisa de outros, né, tratamentos para dar conta. Mas para ver como é importante procurar desde o início, assim, tá acontecendo isso. E é recorrente, né? Poxa, então já vai, que quanto antes melhor. Uma outra coisa que eu pensei que tu falaste, assim, a questão da habituação, né? As pessoas, a gente se habitua as coisas, não é? Então, assim, a mesma questão, dormimos em quartos separados em função do ronco, as pessoas se acostumam a isso. Daí a pouco, né, quando se dão conta e que sentem a falta, já passou um tempo tão grande, já tá tão grande,
Isso, né? A dificuldade ali, nossa, que requer todo um processo muito mais complexo e mais longo, de longo prazo para resolver, né? Então, em relação ao ronco também, a gente tem que ter essa consciência. Ele não é normal, ele é sinal de que alguma coisa não está bem. Isto tem que ser avaliado, então, ou por médico do sono. Existem exames, a polissonografia que a gente faz hoje, dá para fazer até em casa. Existem lugares, né, aparelhos que dá para fazer em casa, ou num hospital, ou numa clínica, em que se avalia todo esse processo do dormir da pessoa e determina se a pessoa tem apneia, não tem apneia, se é um ronco devido ao quê, e como a gente vai tratar, não é? E os exercícios, a gente tem que pensar neles como a musculação, que eu falei antes, né? Então, uma musculação, se a gente começa a fazer, quanto tempo a gente leva para ter um resultado na musculatura? Vou exercitar o braço, eu levo uns 6 meses, né? Por aí, uns 5, 6 meses para começar a sentir. Eu quero no primeiro dia já ver minha perna torneada, gente. Pois é, então o corpo, assim como a gente se acostuma, o corpo habitua, né? Ao não exercício, ao ronco, a ficar flácido, vamos pensar nesses termos, ele vai ter que se habituar a ficar tonificado. E uma coisa muito importante, a gente não pode ter ideia de que a gente vai fazer exercício por 6 meses, vai melhorar, vamos parar de fazer exercícios e vai continuar para sempre 100%. Se a gente faz exercício, vai para academia, faz musculação, ficou tudo ok, a gente está tonificado, parou de fazer, daí um tempo o que acontece? O músculo relaxa. Então, a gente vai mantendo isso ao longo da vida. Então, a gente aprende os exercícios e lança a mão deles. Claro, a gente diminui a quantidade, a frequência, mas vai fazer para sempre. E essa consciência tem que ter também. Muito bem. E por isso, Laura, que tu falaste, a questão do envelhecimento também, né? O que acontece com o nosso organismo quando a gente vai envelhecendo? Também a flacidez vai chegando. Por isso que quem tem mais idade tende a roncar mais. Jovens roncam menos. Olha só. Então é muito importante a gente pensar em tudo isso. Casca, o que tu tá sentindo com todas essas colocações? Agora eu descobri por que eu não tô em forma. Porque eu sempre fazia academia 2 meses antes do verão, 1 mês depois eu parava. Agora eu descobri por que eu não tô em forma. É isso aí. Mas agora nós vamos para um breve intervalo comercial e após a gente volta, Casca, para falar mais sobre essa musculação. Com certeza absoluta. Vamos lá. Every time I look into your lovely eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem.
Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para a sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Life is just a lonely highway. I'm out here on the open road. I'm old enough to see behind me, young enough to feel my soul. I don't wanna lose you, baby, and I don't wanna be alone. I don't wanna live without you, but for I've got to be without you. Muito bem, estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, Quartas do Sofá. Estou aqui com o Casca, a Rosângela e com a nossa convidada especial, a Marta Zanettini Zequim, que faz parte da Fono Zanetti. E agora nós vamos voltar com esse tema que tá bem importante, acredito que esteja impactando quantas vidas hoje, falando sobre ronco, né? A gente tá falando como o ronco impacta na qualidade de vida do casal. E para isso, Rô, para a gente voltar um pouquinho nesse assunto, a gente não pode perder tempo, o que mais a gente pode pontuar dentro das questões de casal? Uma coisa importante, Laura, que eu percebo que acontece com frequência, é que muitas vezes as mulheres ficam indignadas com o marido porque ele não está procurando ajuda, né? Não que não aconteça da mulher roncar. E aí até, só fazendo uma pausa aqui, Marta, o que tu vê acontecendo de diferença quando as mulheres roncam e quando os homens roncam? Sim, tanto mulheres quanto homens roncam, né? A gente não pode ter essa ideia que é exclusivo do homem, não. A anatomia masculina, ela favorece o ronco mais do que a feminina pelo estreitamento desta estrutura aqui. Mas as mulheres roncam também, muitas vezes tanto quanto. Então, normalmente, quando as mulheres são alertadas de que estão roncando, elas logo procuram atendimento. Elas vão em busca, vão atrás e querem solucionar, brevemente. Os homens, nem tanto, porque eu vejo que existe uma cultura de que o ronco no homem é natural, assim, todo homem ronca, isso faz parte, é assim mesmo, né? E a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia, não é assim, o ronco não é normal, então os homens também precisam sim procurar. E aí, muito interessante tu falar isso, porque o que eu percebo? Que
as demandas chegam mais para mim dos homens que não estão procurando ajuda. E muitas vezes essa mulher vai ficando magoada porque ela leva pro lado pessoal. Ela não olha pro ronco só, ela olha para, ele não está preocupado com a nossa relação. Ele não tá nem se importando se eu vou dormir num quarto separado ou dele, porque muitas começam a fazer essa ameaça para ver se o parceiro dá um jeito, se ele resolve. E quando ele não resolve, então acontece essa separação de quartos, muitas vezes o que a mulher começa a fazer, e que eu já atendi vários casos e ouvi muitos relatos? Punição. E isso é muito perigoso, porque se nós formos pensar em estratégias para fazer a relação funcionar e o casal continuar conectado fisicamente e emocionalmente, não dá para punir o parceiro nesse processo. Então, o que é muito importante é lembrar que nós estamos falando de um outro adulto. E eu sempre falo isso com as minhas clientes e com as minhas alunas. Você está se relacionando com uma pessoa que é do mesmo tamanho que você. Você não é mãe. Não dá para você ir lá, tomar a frente e falar, você vai porque você vai. Você faz isso com uma criança, com um adulto não. Então você pode sentar. O que eu sugiro? Não punam os parceiros de vocês. Não usem da punição como arma, evitando o namoro. Ah, ele não quer procurar um médico, então ele vai ficar sem namoro esse mês, porque eu quero ver se ele vai aguentar. Esse tipo de situação não funciona, porque você está tratando o teu parceiro como um inimigo. Ou se o homem está fazendo isso, você está tratando a sua parceira como uma inimiga. Então, o que é interessante? É você sentar com a outra pessoa e não criticar e não brigar, porque isso não adianta. Se adiantasse, tudo bem, mas não adianta. A pessoa fica com raiva e aí começa uma resistência maior ainda em procurar ajuda. Fale o que você está sentindo sobre isso. Como que está sendo para você esse afastamento, o impacto na tua vida, no teu sono. Peça a pessoa que busque ajuda por ela, por vocês. Então, sempre que a comunicação é uma comunicação sem agressividade, tem mais chances do parceiro ou parceira atender aquilo que a outra pessoa está pedindo. E não adianta você ir lá, tomar a frente, marcar para o teu parceiro ou para tua parceira se a pessoa não quer, porque aí a pessoa não vai fazer parte do tratamento, não vai fazer o que tem que ser feito, e isso vai gerar mais problemas no relacionamento. Se precisar sentar e conversar 10 vezes, sente e converse 10 vezes, porque nós estamos falando da pessoa que tu escolheu para compartilhar a vida toda. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que as coisas vão se resolver magicamente de uma hora para outra. Elas não vão. Então, senta e conversa e buscar sempre meios. Tivemos que nos separar por um período ou já estamos em quartos separados. O que fazer? O casal precisa ter um ponto de encontro. Então, 1 horinha, 30 minutos, juntos na cama antes de dormir. Então, o casal vai para o mesmo quarto, que era o quarto do casal, ficam juntos, namoram ou beijam, ficam ali juntinhos, sabe? É que esse contato é muito importante. E depois cada um vai dormir em uma cama. Só que aí exige muito comprometimento. O casal precisa ter isso. O casal vai precisar ter dias para namoro, porque senão o namoro vai ficando cada vez mais distante. Imagina só, você tá lá no teu quarto e aí te dá uma vontadinha de namorar, mas a pessoa não tá ali do lado. Aí você pensa assim, agora com esse inverno, né? Vou ter que levantar e até lá no quarto dele. Deixa para amanhã. E do deixa para amanhã vai virando 10 dias, 15 dias, 20 dias. Tem casais que ficam 3 meses sem namorar e isso começa, inclusive, a ser banalizado também, como se não fosse importante. Mas vamos lembrar que o que diferencia uma relação de amizade, uma relação fraternal de uma relação amorosa é o namoro. Então, casais, não achem que o pilar sexualidade na vida de vocês não é importante, porque ele é. E eu vejo que o impacto do ronco na vida sexual do casal é muito grande e nessa qualidade de troca, porque começam a acontecer ruídos na relação. Então, se o casal está dormindo em quartos separados, é necessário que tenham muito comprometimento para ter esse momento diário, ou o máximo de vezes durante a semana, de um encontro nesse quarto do casal, para estarem juntos, para olharem um para o outro, para conversarem e não fazerem disso uma discussão diária. Mas se você tivesse procurado ajuda, a gente não precisava estar fazendo isso agora, nós poderíamos estar na mesma cama. Então, se isso vira moeda de troca, vira punição, vira motivo de briga diário, outros problemas vão começar a acontecer no relacionamento. Então, para todo mundo que está em casa assistindo agora, busquem ajuda. Busquem a causa real do que está acontecendo. Homens, procurem ajuda. Vocês merecem ter qualidade de vida, vocês merecem ter qualidade de sono. Mulheres, se o teu parceiro não tá do teu lado nesse momento, clica e manda esse link para ele. Pede para ele assistir com carinho. Peça para ele fazer esse movimento e esteja com ele do lado dele, porque
com certeza alguns maridos em casa vão ser impactados a partir desse programa. Então é buscar solução e não fazer de conta que nada está acontecendo. Não, é uma situação que a gente vê como pequenas ações do dia a dia impactam diretamente na nossa vida, né? Então, como isso sim, poxa, daqui um pouco procurou ajuda, começa a fazer um tratamento, daqui um pouquinho já tá começando a dar uma aliviada, o casal já vive muito melhor, né? E o que mais a gente pode pontuar, Marta, pensando na questão de fono, na questão de poder auxiliar quem está em casa com este problema? Temos que pensar assim, coisas que eu fico, né, sempre pensando, e eu levo muito também, assim, a gente busca uma vida plena e uma vida longa, né? É um objetivo comum, assim, né, da grande parte das pessoas, e a gente vive por mais tempo também. Então, tem coisas que vêm junto disso, né? Então, assim, a gente envelhecendo mais, eu digo, vivendo mais tempo, o ronco, né, pode aumentar, tudo aparece mais. Então, por que não a gente se preparar bem para esse período, para esse momento, para continuar convivendo e estando bem com o parceiro, né? Afinal, é como a Rô falou antes, né? A gente busca uma relação que seja para sempre, não é? Então, esse exercício também em relação a estas questões que podem incomodar o parceiro, sim, eles são importantes, né? Inclusive, em relação a isso, ao ronco, esses ruídos que realmente incomodam. E é importante pensar, existe solução. Então, a gente tem que ir em busca delas. A gente tem que se comprometer, de repente, até um programa do casal seja fazer exercícios juntos, né? Dado que muitas vezes o casal, os dois roncam, não é? Claro. Então, quem sabe não faz, vamos lá, vamos fazer exercício, vai junto para terapia, aprende a fazer o exercício para ajudar a estimular o parceiro ou a parceira, né? A fazerem, cobrar, já fez exercício, vamos lá, porque a gente precisa, né? Isso também é de todo mundo, né? Motivação, Se né? a gente, né? Se a gente tem alguém cobrando, normalmente a gente faz mais. É verdade, verdade. Se não, nem tanto, não é? Então, assim, é interessante. E aceitar isso como uma prova de carinho, de amor, do querer bem, assim, da pessoa De que tá querer da estar gente. junto. Isto. É uma prova de querer estar junto, claro. Casca, fale. Não, eu acho que eu vou dar meu depoimento aqui como homem, né? Não para defender a classe, né? Mas enfim, eu acho que é interessante. E todo mundo que está em casa, inclusive vocês, né? Vocês vão já ter visto ou já ter feito isso. Eu acho que os homens também têm uma coisa muito folclórica. Virou muito brincadeira a história do ronco, né? Verdade. Até pelo lado da mulher cobrar. Às vezes o homem não leva a sério. Porque assim, ó, ao invés da mulher chegar, ou da mãe, ou a esposa, ou enfim, quem quer que seja, até um filho, né? Chegar e dizer, pai, tu ronca. Ou o marido, né? Tu tá roncando, tu tá atrapalhando o meu sono. É aquela história assim, junta toda a família e diz, ó, teu pai serrou lenha a noite inteira. Teu pai parecia um trator ontem à noite. E isso não ajuda em nada, né? Ao invés do marido se ficar... tendencioso a procurar ajuda, ele vai começar a levar na brincadeira. Né? Até porque se tu juntar 5 ou 6 homens numa mesa de só casais, né? E ela disser, o meu marido ronca. Eu tenho certeza que 4 ou 5 vão dizer, o meu também, o meu também, o meu também, o meu também. Então fica comum. Agora, se o marido disser, no meio de todo mundo, a minha mulher ronca e eu não consigo dormir, eu tenho certeza absoluta que no dia seguinte ela procura ajuda. É isso aí. Então, porque assim, é diferente, né? Então, se tu conversar e chegar no teu marido e disser, o teu ronco tá atrapalhando o meu sono ou a minha qualidade de vida, é diferente de fazer uma piada, né? Claro. Que daí ele vai levar a sério. Muito bem, muito bem. Perfeito, Casca. Arrasou, porque... E esse tipo de brincadeira... Inclusive, é uma forma, inclusive, de ser desleal à tua relação. Se a gente jogar no YouTube marido roncando, tem um monte de vídeo, mas um monte de pessoas, de mulheres que gravaram o parceiro e jogaram na internet, no TikTok, então nem se fala. Eu pesquisei ontem e fiquei assustada, porque eu pensei assim, olha, você tá pegando uma situação do teu parceiro e expondo ele ao ridículo, de certa forma. Mas por quê? Porque é banalizado. Aí você pensa assim,
Você faria isso se o teu parceiro tivesse uma doença que você considera séria? Provavelmente não. Então é compreender. Ele pode ter uma doença se ele tem apneia, ou ele pode ter uma situação que ele precisa olhar, que é o ronco, mas não dá pra gente pegar uma situação assim e tratar como se fosse motivo de riso. É uma coisa séria. Então tratar com seriedade faz muito sentido. Casca, obrigada pela tua contribuição. É isso aí, muito não, bem. O Casca não brinca só. Ele fala sério também. É porque muitas vezes, logicamente que quem ronca não sabe porque tá dormindo, né? E muitas vezes, por exemplo, eu ronco e eu não sei. Nunca ninguém me disse que eu ronco, por exemplo, né? Mas eu tô com algum problema grave de saúde. Então, ao invés de virar uma piada, uma chacota, tem que ajudar, porque é realmente um caso de saúde. Claro, com certeza. E reforçando, só existem muitas tecnologias. O avanço hoje em dia é gigantesco, né? Há anos atrás a gente não considerava exercício de fonoaudiologia para ajudar no ronco. Hoje eles existem, não é? Então, assim, aparelhos intraorais para ajudar nisso não existia. Hoje existe. Então, a tendência é avançar cada vez mais e ficar cada vez mais fácil esse tipo de tratamento. Então, as pessoas não devem entender como sendo algo muito difícil, muito trabalhoso, Sim. que não é. Não é assim. É isso aí. E o que mais a gente pode pontuar, aproveitando esse espaço, que as pessoas podem encontrar na Fonosanet? Na Fonosanet Isso. nós temos, então, desde a parte de indicação, adaptação, avaliação para o uso de aparelhos auditivos, não é? Feito por profissional especializado nessa área. Exames como o teste da orelhinha, né, que hoje em dia todos os bebês fazem, não é? Exames mais específicos, né, como BER, exames para a labirintite, para avaliar a questão, né, do labirinto, como é que está funcionando, isso a gente faz também com profissionais da área da fonoaudiologia especializados nessa área, e toda a parte clínica, então, que tem a ver com essas questões. Se nós pensarmos em musculatura, a gente pode pensar nas articulações, no falar bem, no impostar bem a voz, no aprimorar a voz, digamos assim, né? Se preparar para uma palestra, para um curso, para falar em público, para o canto, a parte toda de que hoje em dia aparece muito, assim, que a gente chama de disfagia, que é aquela dificuldade em engolir, que também com o avançar da idade vai ficando mais difícil. Então, além do ronco, tem muitas pessoas que têm a disfagia, que é a dificuldade de engolir, que é o engasgar, que também apresentam isso por dificuldade no movimento da musculatura, não é? A gente tem essas doenças... O próprio refluxo, né? Que o também próprio refluxo gera... é o inimigo maior dos músicos, né? Dos cantores. Por isso que a gente refluxo. sempre diz, o trabalho sempre ele é interdisciplinar, ele é junto sempre de outros profissionais, não é? E a parte que tem a ver também com a longevidade, que são as afasias, que são os AVCs, apesar de hoje em dia eles não estarem só acometendo pessoas de mais idade, de pessoas jovens também. Tem, né? Então, assim... Tem um mundo esperando por você lá na Fono. Na Fonosanet. Isso Tudo aí. que relaciona-se à comunicação, à audição e à alimentação, né? No aspecto funcional em si a gente trata. E para ver como são as principais, né? A gente fala o que o nosso corpo mais precisa estar realmente fazendo bem, né? Exato. Então eu gostaria, pessoal, de agradecê-los. Hoje o dia foi bem especial, o papo foi bem bacana. Acredito que quem está em casa esteja pensando em situações e vendo, né, ali talvez uma luz para onde seguir e dizer, eu acho que a partir de hoje eu vou procurar minha fono para poder, né, então procura a Fonosanet em Veranópolis, e até a gente vai deixar aqui o WhatsApp para facilitar, para que você possa estar entrando em contato, porque às vezes a gente sabe que, vou ligar agora, não, deixa para depois, eu ligo depois, a gente acaba não fazendo. Então, assim, a gente vai deixar aqui o contato para que você possa, inclusive, estar contatando por mensagem mesmo, para facilitar, e depois, quem sabe, liga e tudo certo. Pessoal, gostaria de agradecê-los. Rô, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Mais uma quarta-feira, e eu adorei esse programa porque vai ser luz para muitos casais. Busquem ajuda, não deixa para amanhã, né? Deixa para amanhã, na verdade, agora já é tarde, né? Mas assim, já salva o número no teu celular e manda uma mensagem. É um investimento, você tá investindo inclusive no teu casamento, tá? Se tu é casada, se tu é casado e tá acontecendo essa situação, já teve atrito, já teve briga, não deixa a situação transbordar, busque ajuda, é melhor do que depois resolver os problemas que serão gerados disso. Maravilha, muito obrigada, Rô. Marta, muito obrigada por estar aqui, estar disponível, tanta informação
de grande importância. Que bom, é um prazer imenso, assim, e falar sobre um assunto, como nós falamos antes, também tão relevante, tão comum. Vale muito a pena a gente pensar sobre isso e agir, né? Em Com função certeza. disso. Muito, muito obrigada pelo convite. Um grande prazer. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. E Casca, mais uma vez aqui. E como eu sempre digo, né, como é a minha área, então eu fico feliz, né, em falar sobre essas coisas, mas assim, imagine você que está em casa, imagine ficar sem voz. Aí você vai valorizar a voz, né? Então assim, não precisa usar a voz profissionalmente para procurar uma fono, bem pelo contrário, né? Todo mundo fala, todo mundo usa a voz para vender, para falar, para se comunicar. Então imagine você sem voz. Então antes que isso aconteça, procure uma fono e faça uma avaliação. E tem uma outra situação, né, Casca? Agora tu falaste, não precisa usar a voz profissionalmente como tu fazes, tu cantas, Exato. né? Mas eu Ou quero radialistas, professores, enfim, que usam a voz para trabalhar. Oi, Casca, você precisa de tal coisa, né? Então, Exatamente. a questão da fono também ajuda a impor a tua voz no momento certo, como precisa. Então, além de, né, ter todos os outros tratamentos que são bem importantes, que a gente falou sobre os reforços e tudo mais, a gente tem as outras questões que Claro. fazem parte do dia a dia, né? Fazem, e eu digo a vocês assim, ó, que uma das coisas que eu mais observo na clínica e que me deixa muito feliz, assim, ó, como melhora a autoestima das pessoas. Sim. As pessoas ficam felizes. É muito lindo de ver, assim, saem felizes. E eu também. E tu vê que é uma coisa que as pessoas talvez... A gente só se importa quando as pessoas enxergam a coisa, né? Sim. Então, pra ver como é uma coisa pra ti, porque além de ronco, é uma situação e vai ser um bem pra ti e pra tua família. Agora, quando tu pensa, poxa, eu tô conseguindo fazer, né? Colocando muito minha voz lindo. de acordo, eu tô conseguindo, né? Melhorar aquele lado que eu tenho, talvez, de ser um pouco mais fanho, de ser, né? Eu consigo melhorar, poxa, é a felicidade e é o bem que a gente faz pra nós mesmos. Então, E outra coisa, né, que depois eu até vou sugerir também um outro tema para fono, né, que num próximo programa, óbvio, né, porque na nossa região aqui a gente tem o costume de falar sempre alto, né? Gringo. Imagina Mas- se a gente já fala alto, imagina uma discussão de casal. Quantos vizinhos não sabem a resenha no dia seguinte, né? muito bem, Casca. E aqui a gente fala, além de falar alto, a gente fala com as mãos, né? Exatamente. Senão não somos gringos. Exatamente. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram na nossa live, no nosso programa nesta noite, e ao pessoal que está aqui comigo, a você que está em casa, no trabalho, enfim. Convido para que continuem na programação da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. E vamos de música com o Casca para finalizar a nossa live. Antes que eu fique sem voz. É isso aí.